Sim, deixa eu só abrir aqui. A pergunta é: discuta algumas vantagens e desvantagens associadas à domesticação de plantas ou animais feitas por grupos humanos do Holoceno. Tá, só para garantir, né, você me repita a pergunta, por favor, porque acho que a gravação cortou um comecinho seu. Obrigada, Thais. Não, tranquilo, tranquilo. Na questão 5, discuta algumas vantagens e desvantagens associadas à domesticação de plantas ou animais feitas por grupos humanos do Holoceno. Bom, a gente discutiu bastante, entramos em algumas discussões interessantes, e então a gente começou pelas vantagens, né? Que são inúmeras as vantagens, né? A gente consegue perceber várias rapidamente. As desvantagens também, a gente conseguiu perceber várias, porém muito mais recentes do que próximo ao período do Neolítico, né? Tá. Então, quando a gente pensa, então vamos começar pelas vantagens. A gente combinou e o Marcos que a gente vai um complementar e a gente vai dividir essa fala, tá bom? Ótimo. Bom, das vantagens, acho que a primeira que a gente conseguiu enxergar é que a partir do momento que tem a domesticação dos animais e a agricultura, a gente conseguiu perceber que você consegue morar num lugar mais seguro, porque você está protegido, você fica um pouco mais protegido porque você tem sua casa, você tem pessoas junto com você está com um grupo maior, então a questão de lugar seguro e proteção. Outra vantagem também é a questão da vivência em grupo, né? Então, a vivência em grupo também te auxilia, a gente conseguiu perceber que você consegue se auxiliar em vários outras questões, por exemplo, convivência humana, então quer dizer dividir experiência, aprendizado, né? E os grupos se tornaram maiores nesse período e, como a Camila também citou, foi a questão da organização de grupos, tá? Também. Tá, agora vamos lá, né? Vamos pensar juntos. A Uhum. questão da proteção, né? Então você tem as pessoas mais sedentárias, né? Porque tem que estar perto, né? Seja dos rebanhos ou seja dos lugares onde você está plantando, cultivando. Isso também é importante porque tem os grupos que às vezes querem tomar, né? Teus recursos, querem roubar teus rebanhos ou querem roubar tua colheita. Então você vê que essa é uma vantagem, mas que ela é criada a partir de uma desvantagem, né? Grupos caçadores-coletores têm, claro, violência intergrupal, né? Muitos grupos humanos têm, não é exclusividade, né, de agricultor e pós-agricultor, mas quando você começa a ter mais recursos, e esses recursos começam a ficar, às vezes, estocados, né? Então você tem a tua colheita, você processa lá e guarda aquelas coisas para as entre-safras, né? Aquilo vai atrair outros grupos que vão querer tomar de você, né? Essa ideia realmente do que seria talvez um protótipo de uma propriedade, né? De um senso de propriedade mais sistematizado dentro de um grupo. Sim, e o Marcos citou isso, A professor. vivência em Ele grupo. falou da questão. Pode falar, pode falar. Na verdade, era a questão da posse, né? Inicialmente, porque antes havia uma comunidade, falar divisão comunitária. Na verdade, não tinha nem essa questão da posse, né? Já que os grupos eram nômades, né? Mas os grupos ainda têm territórios de exploração preferencial, né? Isso em caçador-coletor também tem, né? Mas, claro, com a agricultura você realmente está lá demarcando, né? Esta é a parte do meu território que eu arei, semeei, aguei, tirei as ervas daninhas, depois, né, fiz a colheita. Então, assim, tudo isso, claro, muda um tanto, né? E essa vivência em grupo, E vocês falaram, como que é isso? Não tinha antes? Como que é? Então, tinha, mas era em grupos menores, né? Porque se a gente for pensar pós-domesticação, é civilização, né? É o início das primeiras civilizações, né?
Então, é um pouquinho maior, né? Eles antes mandavam mais, que a gente chama de hordas, né? Grupos que a gente acredita que não eram tão grandes porque não conseguiam tanta proteção, porque ficavam o tempo todo mudando de lugar, né? E tem os fatores demográficos, né, que são importantes, que eles que mantêm, né, grupos caçadores-coletores tradicionalmente são menores, né, por questões de fertilidade mesmo, né, de crescimento populacional. Essa vivência em grupo, então, né, tão vantajosa quando você tem mais pessoas, como que ela é quando a gente chega assim nas grandes cidades? Quando a gente começa, porque a gente tentou fazer uma linha temporal, né? Então, assim, no início poderia ser muito vantajoso. Hoje, loucura, né? Hoje a gente não consegue muito pensar em vantagens, né? Quando a gente pega um trânsito na marginal, né? E pensando nessas discussões, né, sobre doenças psiquiátricas, né, em grandes cidades, como as pessoas têm, né, ansiedade e depressão, sentem muita solidão, quer dizer, a gente está cercado de gente, mas muitas vezes não está, né? E isso, assim, parece, como dizem os gringos, parece long shot, né? Parece, assim, um pouco extrapolação, mas é realmente uma consequência, né, de médio e longo prazo do crescimento demográfico pós-agricultura, né? A gente realmente assim modificou muito o que seria nosso ambiente ancestral, né? Daquele grupo pequeno, que é a tua família, mas é a tua família ampliada, e teus vizinhos, e tem o suporte, né? Isso assim, aparentemente deve ter sido muito importante para nós como espécie, né? Para cuidado da prole, né? Assim, a Thaís que fez o curso de evolução humana sabe, né? A gente precisa cuidar dessa prole que dá tanto trabalho, e isso, ter essa rede extraparental, né? Então, assim, além do cuidado materno e paterno, importantíssimo em Homo sapiens, em Homo, provavelmente, também essa nossa família ampliada, vizinhos, né? As pessoas, isso tudo pode ter sido importante. Legal. Que mais? Mais vantagens, vamos lá. Tá, antes eu só lembrei de uma coisa bem interessante, como você já citou a questão da depressão. Pós-revolução industrial também, então tudo pós-agricultura, pós-revolução industrial, que já é bem posterior a isso, quando a gente fala em questões de números de anos, né? Com a revolução industrial também a depressão aumentou, né? Porque as pessoas começaram a trabalhar muito, né? Então, isso também eu acho que é considerável para ter o aumento da depressão, também prostituição, alcoolismo e tudo mais, né? Mas é só um adendo, tá? Mais vantagens que a gente também conseguiu perceber é a questão da divisão do trabalho. Então, do trabalho até mesmo sedentário, né? Então, você consegue dividir com parte do grupo e trabalhar um pouco menos. Eu não sei, a gente também deu uma inferida. A gente não tem tanta certeza. Essa coisa, deixa eu só falar dessa coisa da divisão social, na verdade. É que é interessante, a professora falou da coisa dos pequenos grupos, na verdade acho que eram clãs, né? E aí você tem. Esses nomes, eles são muito... Então, assim, tecnicamente pode ser, mas enfim, eram grupos menores. E quando você passa para cidades, enfim, para domesticação, esse novo avanço aí essa evolução, você vai ter a figura do cidadão. Então, eu acho que na cabeça, no universo mental, teve uma boa, enfim, a consciência de classe, eu não digo, mas de pertencer a um grupo maior. Isso talvez é um valor, uma liberdade conquistada, não? Na verdade, assim, quando você tem já o começo das civilizações, né, e a organização, então, de vilas, cidades e tudo mais, você tem que ter alguém para organizar aquilo, né? Então, vamos falar lá do Antigo Egito, né, o exemplo assim mais clássico, todo mundo conhece, nem que seja com alguns errinhos, né, algumas inacurácias, mas
pensa assim, você tem que organizar todo aquele pessoal, né? Você tem uma sociedade estratificada, você tem classes, você tem hierarquia. Essas classes não são muito móveis, até hoje não são, né? Essa mobilidade social é ilusão, é loteria, enfim. E geralmente isso se organiza a partir de uma ideologia, né? Que pode ser uma religião, mas não necessariamente é uma religião, né? Então você tem essa nossa ideia, né? Nós fazemos parte de um bem maior, um grupo grande, né? Faça a sua parte como cidadão. Claro que ela é importante, mas ela é uma ideologia, né? É uma ideia e que é muito útil para você organizar pessoas, né? Ideologias levam as pessoas às coisas mais absurdas, né? Guerra, escravidão, tudo isso a ideologia justifica para você, né? Então, assim, em resumo, organizar muita gente não é tarefa fácil, né? E muitas vezes é feito via uma ideia, realmente, uma ideia de que você é parte de um todo, até aí tudo bem. Quando você é um grupo caçador-coletor, você também é parte daquele teu grupo, né? Tem que tentar cooperar, né? Se vocês têm curiosidade, tem uns trabalhos bacanas que falam sobre a importância da cooperação em evolução humana, né? Então, nem tudo é conflito, nem tudo é guerra, mas então essa cooperação pelo grupo é importante, ela pode vir de diferentes modos, né? O que eu queria talvez partilhar com vocês aqui, que vocês falaram de menos trabalho, não sei se vocês veem minha tela, Sim, vemos. mas só para a gente ter uma ideia, né, de como que a Thais falou da divisão do trabalho, né? Quando você tem realmente os primeiros agricultores, que você não tem muita tecnologia, né? Isso, sim. Eles, na verdade, trabalham muito mais, né, em termos dos níveis de atividade física do que caçadores-coletores, né? E depois isso vai mudando, claro, né? Com o avanço das tecnologias, aí você realmente tem uma economia enorme de energia para plantar e também para fazer todas as outras coisas, né? A divisão do trabalho no sentido da divisão das tarefas. Quem vai fazer as casas, quem vai costurar as roupas, quem vai, não sei, cozinhar para o rei, quem vai plantar. Então, assim, tudo isso, claro, com o passar do tempo, a tecnologia vai te economizando esse trabalho, mas agricultores, aqueles dos primórdios, realmente gastavam muito mais energia para cuidar, né, das plantas ou dos animais, né, o pastoralismo, do que caçadores-coletores, né? Então, novamente, acho que é legal que vocês estão chamando atenção para as mudanças que tem a ver. Uma é você ser um agricultor do Neolítico e outra é o que aconteceu conosco agora numa sociedade, né, pós-industrial, enfim, industrial. Uhum. Que mais? Como a gente acho que já citou, a questão vantagem é estoque de alimento, né? Então, quer dizer, as pessoas também, a questão da fome, ela não foi mais um problema significativo, né? Para as sociedades que praticavam agricultura. Domesticação, eu lembrei de uma historinha interessante, que é a questão da domesticação dos animais selvagens. Eu dei o exemplo do lobo, que depois, evolutivamente, ele hoje, né, dessa linhagem do lobo se torna aí os nossos cachorrinhos, né, domésticos. Então, eu acho que isso é interessante, porque eles faziam ao mesmo tempo, naquele período, a proteção, e eles conseguiam se alimentar dos restos, né, isso é uma hipótese, né. Então, a domesticação desses animais selvagens. A escrita, que o Marcos também citou isso, a questão da escrita como registro para controle do controle de quantidade de alimento que tinha que ser produzido, isso dá o exemplo do Egito, né? Uhum. E também a questão da produção de casas, construção de casas, né? Também porque você tem o avanço aí da engenharia. Legal. Bom, Inclusive,
Vamos lá, né? Deixa eu só Inventando falar essa... rapidinho aqui de domesticação, né? Então, o lobo, se imagina, né, que primordialmente a ideia era uma proteção, né? E depois vocês têm as diferentes raças para diferentes funções, né? Tem as raças de pastoreio, né? Que também devem ter sido importantes na domesticação de rebanhos, né? De outros animais. E passando pelas características mais estranhas, né, que humanos gostam ou gostavam, né? Então tem os cães de caça, tem os cães de rinha, de briga, tem os cães que a gente quer pequenininhos porque mora no apartamento que não cabe nada, enfim. Então tem toda uma história interessantíssima, né, evolutiva de cachorros. A questão da fome é interessante também, e acho que de novo a gente precisa pensar, né, qual que é essa diferença entre um agricultor lá do Neolítico e o que nós somos hoje, né? Então, atualmente a gente tem, né, as redes de comércio, então raramente você tem grandes fomes, mas Sérgio e eu que somos um pouquinho mais experientes, né, talvez lembremos aí da fome nos anos 80, né, da África, enfim, então tem uns relatos históricos, né, na Irlanda, tem na China também, e isso é um problema quando você, primeiro que se tua colheita der errado, ou vier uma praga, ou vem alguém e destrói, você não tem mais o território onde você pode fazer caça e coleta, né? Esse território já está muito modificado, então não tem muito como você reverter no momento de desespero. E outra coisa é que se você não tem, né, redes de troca ou reservas, enfim, coisas que agora a gente tem, né, esses mitigadores, mas antigamente não tinha. Então pode ser um grande problema. Em resumo, o caçador-coletor, geralmente você não tem assim um excedente calórico, né? Ou mesmo excedente assim de comida, né? No sentido assim do que você caçou e coletou. Mas por você estar num ambiente onde tem diferentes recursos a serem explorados, é um pouquinho aquela estratégia dos ovos em várias cestas, né? Quando você é um agricultor desse, né, pré-comércio, pré-troca, você tem uma praga, acontece alguma coisa errada, né, na tua plantação, você realmente vai morrer de fome, né? Esses relatos históricos são muito pungentes, né? As pessoas comem casca de árvore, sola de sapato, tudo, porque realmente não tem comida, né? Então, assim, tem que pensar novamente a fome como ela é diferente, né? Quando você agora tem reservas, tem outros lugares, né, que estocam, enfim, tem comércio, e quando você não tem, né? Legal. Que mais? Então, ainda essa coisa da agricultura lá atrás, né? A necessidade de você administrar, contabilizar mesmo, né? O quanto você produzir, quanto você tem que produzir, qual o tamanho da sua população. Inclusive, a própria palavra economia está ligada com o cuidado da casa, nesse sentido, né? Administrar a produção. Inclusive, a própria matemática, ela tem uma origem aí, né, dessa coisa de contar a área, né? Contar a produção por área. Uhum. Enfim, é uma das vantagens de você desenvolver aí todo um conhecimento. Claro, Né? talvez uma das vantagens seja realmente a especialização, né? Então você tem as pessoas que fazem determinadas coisas, né? E assim, e essa é a função delas. Então, se a gente pensar bem, as universidades só surgem porque você tem pessoas, poxa, que passam a vida inteira estudando e ensinando e, enfim, e pesquisando coisas, né? Então, assim, egoisticamente, essa para mim é uma vantagem muito boa, né? Você tem especializações, né? Infelizmente, muitas vezes essas especializações elas vêm carregadas, né? De hierarquias e tudo mais, né? Sim. Legal. E a matemática, né? A própria estatística também, né? Ela nasce
porque, né, os governantes queriam fazer um censo e entender quem eram os cidadãos, e você tem que planejar, né? Quantas crianças nascem, quantas escolas eu preciso, quer dizer, governos sérios têm que usar esses dados a seu favor, né, para organizar o futuro. Né? A própria estatística nasce dessa necessidade, digamos assim. E quanto vai ter de produzir para dar de comer, para alimentar esse pessoal todo. Claro, tudo, né? Tudo que a gente vê, aposentadoria, creche, comida, tudo, né? Tudo. Legal. Que mais? O que vocês pensaram? Tem mais vantagens que vocês querem falar? Pensaram em desvantagens? Como que é? Tá aí. Então, mais vantagens, a gente colocou a questão de construir suas casas, né? E não ficar dependendo de cavernas, né? De abrigos, né? Porque não plantava, então a questão das casas é interessante. E eu acho que das maiores vantagens que a gente consegue reconhecer hoje em dia são pós-revolução industrial, toda a nossa dedicação, né, às novas tecnologias e a facilidade que nós temos na nossa vida. A gente tem que ficar se preocupando com plantação no mercado com comida. Então, acho que isso são inúmeras, a gente poderia ficar aqui discutindo a noite inteira. Agora a gente pode entrar nas desvantagens, né? Thaís, então, a gente também tentou fazer uma... Thaís, Pode falar. Só um minutinho, que cortou um pedaço que você fala, não temos que nos preocupar com... Com a questão de alimentos, porque a gente não... com a questão, por exemplo, da plantação, porque a gente não... A maioria da sociedade hoje não é mais agricultura, é uma parte, né, que planta para uma grande parte. Uma parte importante, né, porque imagina alimentar o mundo inteiro, né? Exatamente. Mas eles também contam com muitos aparatos tecnológicos, né, como a senhora apresentou um pouco mais cedo, que as questões dos tratores e tudo mais. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma facilidade, né, tecnológica que a gente dedica a nossa inteligência muito mais para questões escolares, né, universidade e tudo mais. E eu acho que com a questão do capitalismo a gente não dedica só tanto a isso, mas sim também a trabalho de crescimento de grandes empresas e a questão do capitalismo, né? Mas e também a gente não se preocupa com a plantação. Hoje, com quem sabe plantar, né? Então a gente tem que ficar pensando. Quem é que falar assim, acontece a Terceira Guerra Mundial, tudo acaba, vamos plantar. Que pânico, né? Porque a gente realmente não sabe. Pois é, Né? talvez nós aqui, né, nós 5 aqui, não percamos o sono à noite pensando em plantação, mas tem colegas nossos, aliás, né, do próprio Departamento de Botânica, pensando nisso. Por quê? Porque aquecimento global vai mudar toda a dinâmica do planeta, né, os níveis de gás carbônico, como que acontece, então, fotossíntese, como que acontece produção de energia, que áreas que vão ser aptas para a agricultura e para quais agriculturas, né? Então, comentei com vocês na aula, né, do nosso curso Evolução Humana, informação importantíssima, né? As vinícolas estão começando a comprar terras de diferentes latitudes, porque sabem que daqui a 20, 30 anos não dá mais para plantar a uva X onde era até agora, né? Então, assim, nós aqui, né, não perdemos muito sono com isso, mas tem muitas pessoas preocupadas com isso, né? E nós somos muito dependentes dessa agricultura, então, assim, é bom, né? Então, o controle de praga, né? Questão de mudança de ecossistema, aquecimento global, tudo isso preocupa sim. Talvez não nós, mas outras pessoas estão muito preocupadas. Que mais? Então, a gente pode começar com as desvantagens, né? Das desvantagens, a gente percebeu... a princípio, como também já foi citado na aula, a questão
que tinha pouca variedade de alimentos e a baixa nutrição, né? Então, no comecinho aí desse neolítico. O Marcos também citou a questão das doenças por aglomeração. Então, começou a ter as primeiras civilizações, primeiros grupos grandes e as primeiras doenças aí. Aí, como também já foi falado, a questão dos saqueadores, né? Então, quer dizer que você está juntando alimentos, você está ali fazendo estoque, mas isso também chama a atenção de saqueadores. Também coloquei a questão da desigualdade, porque o princípio das primeiras civilizações já começa a desigualdade, porque começa a ter um líder, e esse líder começa a ter vantagens, e começa a questão da desigualdade, como também foi citado na aula com a questão do Egito, né? E aí a gente começou a ficar meio travado na temporalidade e começou a perceber que as desvantagens estão chegando, a conta chegou, né? A conta chegou agora, né? Então, pós-revolução industrial, né? Meu Deus, mas só agora? Não, né? Exato, é pós-revolução industrial. É que na minha cabeça, pós-revolução aconteceu ontem. Porque para mim, pensa que quem estuda milhões de anos, então 250 é ontem. Mas então pós-revolução industrial. Vamos tentar organizar, Thaís e demais, né? Vamos tentar organizar isso, que tem aquelas desvantagens já dos inícios de agricultura, né? Então, o que vocês falaram sobre doenças infecciosas, né? Os inícios, né? De hierarquia, estratificação e tudo mais. Algumas dessas coisas, né? Depois, agora mais recentemente, a gente tem os amortecedores, né, os bufferings, que então para as doenças a gente tem agora, tem, né, para algumas, tem medicamento, tem vacina, tem saneamento, né, tudo isso realmente ajudou a diminuir a importância disso. Mas olhem para o mundo é muito desigual, né, então assim, tem lugares que isso ainda não chegou, e tem as doenças, né, não preciso nem falar que a gente ainda não tem tecnologias, né, mas de qualquer jeito essas tecnologias certamente ajudam a amortecer, né, esse impacto de algumas dessas desigualdades, né? Então vamos lá, e você vai pensar agora do mais recente, né? Pós-revolução industrial, como que é? Nossa, na pós-revolução industrial a gente tem inúmeras desvantagens, né? Então a conta chegou mesmo pós-revolução industrial, que a questão de terra se tornou uma questão importante. Então, quer dizer, antes a questão da terra não era tão importante, era importante, mas tinha para todo mundo, né? Então, a terra, ela era mais que, vamos dizer, democrática. Pós-revolução industrial, a terra se torna muito importante, o pedaço de terra começa a ser valioso, e isso começa a causar brigas, guerras, né? Conflitos. Tá, porque aí você tem também algo que é mais sistemático, né? Você tem realmente as nações tentando expandir territórios, mas lembra, aqueles primeiros agricultores com a alta taxa de crescimento, eles se expandiram, né? Você olha para o Velho Mundo, olha para as Américas, aquelas expansões relacionadas a grupos linguísticos, aquilo lá também, né? Aqui você não tem periodização, mas você tem expansão desses grupos, porque você precisa de mais território para plantar, colocar todo aquele povo para morar e ter mais filho e assim por diante. Né? A Camila citou da fronteira agrícola. Isso. A Camila citou o arado, que aconteceu, essa revolução, né, do arado, ela aconteceu na Idade Média, né? Então, o arado também transformou, aumentou a população, né? Teve uma grande transformação a longo prazo também, né? Isso a gente também não pode esquecer. A gente também citou a questão do comércio e o começo desse capitalismo até virar o capitalismo opressor que a gente conhece. Então, isso também é terrível, né, para o social. Com esse comércio também lembra, né? Essas redes de comércio também levam pessoas, onde vão pessoas, vão doenças, né? Então, todas aquelas epidemias da Europa, né? Tudo isso se espalha via comércio ou guerras, né? Onde você tem realmente troca importante de muitas pessoas indo de um lugar para outro, né? Exatamente. Legal. Nossa, que discussão bacana. Vamos lá. Que mais? Também citamos aí, então, pós-revolução industrial, o alto consumo, o consumismo, né?
Então, quer dizer, as pessoas começam a consumir exacerbadamente e aí começa a acumular alto teor de lixo, que outra coisa que também a Camila também citou, que é a poluição extrema, e isso começou a trazer muito mais próximo a nossa extinção do que ela poderia acontecer, como também foi citado na aula, a questão de que outros grupos, outros gêneros homo conseguiram sobreviver, levar a sua espécie muito longe, né? Então, se nós estamos caminhando para a extinção a qualquer momento, mas quer dizer que a gente conseguiu dar uma reduzida nisso aí com o alto consumo e a poluição, né? Então, essa foi uma reflexão também que a gente discutiu. Legal. Aí vocês podem também depois, né, quem quiser pesquisar a ideia de construção de nicho, né? Que é uma ideia que não é, obviamente, um conceito exclusivo de Homo sapiens, mas que nós somos realmente muito bons nisso, né? Então, assim, a construção de nicho vai desde o castor, que faz lá a represa, né? Então, tem uma modificação do seu nicho e esse nicho, ele te modifica de volta, né? E modifica as outras gerações e modifica também aqueles animais que nada tem a ver com que nem são castores, não tem nada a ver, mas estão lá nos entornos disso, né? E aí pensa como que humanos modificam seus nichos assim de maneira brutal, né? Até a gente chegar nas grandes cidades, né? Tem a questão da poluição, né? Como a poluição também nos prejudica, enfim, toda a questão, né? Enfim, destruição de ecossistemas, tudo isso tem a ver, né? Com essa nossa agricultura intensiva, enfim. Tá. Que mais? A gente também citou o aumento também extremo da população, que isso trouxe uma consequência em que a natureza ela não consegue mais suprir esse aumento exacerbado também da população, então um aumento muito importante nesse sentido, que a população aumentou num nível que a natureza, a água, a comida, né, a agricultura, a pecuária não consegue mais alcançar esses níveis de ação dessa população. Então, também não teve esse controle, né? A gente passou do nosso controle, né? Porque agora também tem muitos grupos, né, que tendo acesso, né, a esses amortecedores, então realmente, né, tem locais onde você tem baixa mortalidade, né, e se combina isso com alta fertilidade e baixa mortalidade, você tem crescimento, né, então, ou seja, vocês veem que, né, amortecedores são bons, mas eles também têm essa consequência, né, esse crescimento incrível, né, do último século, parte tem a ver, né, com essas coisas que são, na verdade, ótimas, né, saneamento, vacina, tudo isso. A população cresce. E a gente não tem recurso, né, suficiente. Que mais? Acho que vocês falaram bastante, né? Tem mais algum tópico que vocês levantaram? Eu acho que o último que foi também que a Camila citou foi a questão das doenças, né? Como já também já foi citado, que teve um aumento muito grande e a ciência tentando aí aplacar isso e buscar, é o que a gente está vivendo agora, né? Era para a gente estar tendo essa aula presencial e a gente está tendo essa aula aqui por causa dessas doenças e tem a corrida aí dos cientistas para deixar a gente voltar para as ruas, né? Então é isso, eu acho que foi isso, professora. A gente não citou, acho que mais nada além de tudo isso que a gente já falou. Bacana, né? Então, lembrando, né? Só tem cientista porque tem especialização, né? Tem as pessoas que dedicam suas vidas para fazer isso, né? E outras pessoas que dedicam vidas igualmente para fazer coisas importantíssimas, né? De manutenção aí das nossas cidades, né? Agora a gente tem essa discussão, né? O que é serviço essencial? Aí que você percebe, né? Como é importante ter especialização. Às vezes uns grupos que ninguém presta atenção, eles são que mantêm aí a gente andando. Legal. Sérgio, você está aí quietinho, né? Você falou, agora que eu vi que tem no chat,
Estou encantado com a discussão. Que nível, hein? Uau! Legal. Parabéns, ó, parabéns. Eu estou assim, encantado mesmo. Bom, bacana. Alguém tem mais algum comentário para falar? Eu tenho. Eu preciso agradecer de coração pela essa aula magnífica da Mercedes. Então, eu me senti assim muito privilegiado de poder participar e, nossa, muito obrigado de coração, tá? Imagina, Sérgio, para mim é um prazer, né? Você sabe que o difícil nas aulas é me fazer parar de falar de evolução humana, né? De resto, tá tudo certinho. Obrigada, Camila, vi que você colocou no chat, né? Acho que você está sem microfone. Enfim, então, acho que... Acho que foi o exercício de um dos mais extraordinários exercícios de síntese. É o suprassumo da síntese, né? De 7 milhões de anos em 3 horas. Né? E com direito a uma discussão um pouco mais focada no Holoceno, né? Que acho que é importante também. Legal. Bom, Sim. então, acho que a gente pode encerrar, né, a nossa aula, agradecer a presença de vocês, né? Fico à disposição. Qualquer pergunta, né? Mandei por e-mail. Gostei muito da discussão também, né? Gosto muito de discutir essa parte de evolução recente, né? Acho que vocês perceberam. Sérgio, você quer encerrar falando mais alguma coisa? Não, agradecer novamente, assim, porque foi muito legal. Thaís quer falar? Professora, a gente vai redigir um texto bonitinho falando tudo isso que a gente marcou na questão 5 e manda para o professor Sérgio e para a Mercedes. Tá ótimo. Tá bom, fico esperando, e quem quem não estiver, né, assistindo a aula sincrônica, estiver vendo esse vídeo, né, tem o exercício para fazer sobre a aula, por favor, façam, né? Depois vou ler com o maior prazer. Sérgio e eu. Oi, Sérgio. Professor? Alô? Oi, pode falar. Não, é que eu dei o abraço lá do meu sogro. Que legal. O Cláudio. O Cláudio Freire, claro. Que legal, muito feliz. Ele lembrou do seu nome, sim, mas assim, eu não Lembrou? lembro a Uau. turma. Nossa, eu tive aula com ele na década de 1970. Pois é. E hoje é aniversário dele, por incrível que pareça. Hoje ele tá fazendo manda um beijo para ele. Ainda dá tempo. Sim, pode deixar. Até mais. Legal, pessoal. Bom, então, obrigada, né? Obrigada pela presença, fico à disposição e... Tem que interromper a gravação. E vamos interromper a gravação, claro que sim, já estamos aqui nos dispersando.